Fala galera, aqui é o Gabriel. Recentemente saiu esse rumor de que o Andy Muschietti não deve ser o diretor do filme Batman Brave and the Bold. E a informação veio de um insider chamado John Rocca. E juntamente com ele veio o seu parceiro de insider do mesmo programa, o Jeff Sneider, dizendo que ele também ouviu algum burburinho dentro da Warner de que o Andy Muschietti pode não continuar como diretor. Mas bem, esse foi o primeiro rumor que surgiu. Porque um dia depois de que veio esse rumor, surgiu uma foto lá dos estúdios da Warner, na vaga de estacionamento que o Andy Muschietti tem, com ele usando aqueles veículos de transporte que tem dentro do estúdio, com o logo do Batman. E aí o pessoal pegou essa imagem dizendo que isso era um sinal de que o Andy Muschietti continua como diretor do Batman Brave and the Bold. E nesse momento a gente tem esse impasse que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E eu até fiz uma enquete aqui no canal para vocês participarem, para saber se, na opinião de vocês, o Andy Muschietti deveria continuar como diretor do Batman Brave and the Bold. E bem, a opinião da maioria, de 60%, é de que as pessoas não querem que o Andy Muschietti continue, mas de jeito nenhum, e que é para trocar ele por uma outra pessoa. Mas também tem 30% das pessoas dizendo que não querem o Andy Muschietti, mas se no final acabar sendo ele, vão acabar aceitando. E apenas 10% da galera que votou realmente quer que o Andy Muschietti seja o diretor. Ou seja, existe sim uma rejeição muito alta hoje do Andy Muschietti por causa do filme do Flash. O filme do Flash foi muito mal de bilheteria, a reação do público também foi muito negativa, e muitas das críticas envolvendo o filme acabam caindo, no colo do Andy Muschietti. O CGI, que foi tão criticado no filme, pode ser atribuído por ele por uma questão de estética que ele quis dar ao filme e que o pessoal simplesmente não gostou. Contudo, também teve alguns elogios com a direção dele para algumas cenas envolvendo o Batman. Principalmente ali no jeito que ele estava usando os gadgets do Batman, que foi de uma maneira criativa que até então a gente não tinha visto no filme do Batman há muito tempo. E eu acho que é até por causa desses elogios na época que colocaram o Andy Muschietti para ser o diretor do Batman Brave and the Bold. E até para mostrar um pouco ali que a DC Studios estava confiante com o trabalho do Andy Muschietti para o filme do Flash. O problema é que o tempo passou, o filme do Flash realmente flopou, e não teve assim, um grande elogio quanto à direção do Andy Muschietti. E agora, se você olhar na internet, é isso daí, tem tipo 70% da galera não quer o Andy Muschietti no filme do Batman. E é por isso que nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões de quem que eu gostaria que fosse o diretor do Batman Brave and the Bold. Porque, embora eu esteja nesse grupo que até aceita o Andy Muschietti para ser diretor do Batman, eu também preciso reconhecer que tem diretores muito, mas muito melhores do que ele para estar num filme tão importante como esse. Então, nessa lista, eu separei 15 nomes de diretores que poderiam ser o diretor do filme do Batman. E eu separei esses nomes em prateleiras. Da primeira prateleira, que seria tipo os melhores dos melhores, que seria tipo um sonho. A segunda prateleira, que tem nomes muito bons de diretores e que poderiam fazer filmes excelentes do Batman. A terceira prateleira, que é com nomes que não são assim tão óbvios para o filme do Batman, mas que poderiam surpreender por causa do seu estilo. E a última prateleira é composta por bons nomes de diretores. E é só, isso aqui também é só a minha opinião, tá, galera? Comentem aqui os diretores que vocês gostariam de ver no filme do Batman Brave and the Bold. E vamos começar aqui com a prateleira mais alta do ranking dos diretores, a prateleira nível Deus. Aquela que é quase impossível qualquer um desses caras dirigir um filme do Batman. Mas, estamos aqui para sonhar, então vamos sonhar. Os 4 nomes que eu separei aqui é Denis Villeneuve, Park Chan-wook, George Miller e Bong Joon-ho. Denis Villeneuve dispensa apresentações. Ele fez o novo Blade Runner, ele fez A Chegada, ele fez Duna Parte 1, ele tá fazendo aí o Duna Parte 2, que o pessoal até já assistiu e tá dizendo que é um filmaço nível Senhor dos Anéis. Então, já vão se preparando que o Denis Villeneuve ano que vem vai ganhar alguns Oscars, com certeza. E o Denis Villeneuve, cara, ele é o sonho do sonho. Esse é o sonho do sonho. O Blade Runner já é um filme que tem uma vibe bem legal para um filme de investigação, e ele poderia imprimir esse estilo, adotando a estética gótica da cidade de Gotham, com o Batman e fazer um filme sensacional que a gente nunca viu antes. Vale lembrar que o Denis Villeneuve era um dos cotados para fazer o The Batman, mas o cargo de diretor acabou indo mesmo pro Matt Reeves. E o Denis Villeneuve foi fazer daí o Duna. Mas, quer queira ou não, Denis Villeneuve é assim, o nome
máximo, o ápice. Principalmente agora o Duna, que vai fazer um grande sucesso, tenho certeza absoluta. E todo mundo vai querer ter um filme do Denis Villeneuve. E como eu disse, no passado ele se interessou em fazer um filme do Batman, então talvez ele queira. Mas ele tá numa grade tão alta de direção nesse momento, mais alto nível de direção de Hollywood, que eu acho bem difícil ele aceitar qualquer projeto de super-herói. Porque sabe como é que é, né? Categoria de super-herói, os diretores tendem a valorizar menos. O segundo nome é Park Chan-wook, o diretor de Old Boy. Claro que eu não tô falando do Old Boy americano, eu tô falando do Old Boy original. Aquela obra de arte, aquele filme maravilhoso. E é um dos melhores diretores de todos os tempos, com certeza. O Park também não é de fazer muitos filmes o tempo todo. E depois que ele fez o Old Boy, ele começou a fazer filmes de outros gêneros também. E que são filmes tão bons quanto o Old Boy. Ele é um diretor que consegue fazer qualquer tipo de filme e ele vai fazer funcionar e ser uma obra de arte. Porque ele é gênio. Vocês veem o nível do sonho. Eu quero sair de Andy Muschietti pra Park. Não dá, né? Não dá. Mas pelo Old Boy, pelas cenas de ação do Old Boy, aquela coisa revolucionária que ele fez, eu tenho certeza absoluta que ele faria o melhor filme do Batman de todos os tempos. Desde, claro, que ele tem um roteiro, assim, maravilhoso. Mas eu tenho a sensação que se a gente conseguisse pegar um outsider, que não é de cinema de Hollywood, mas pega o Park, que é um gênio, e dá, tipo, dinheiro infinito pra ele fazer, sem ter coisas chatas de estúdio incomodando ele, já que a DC Studios, né, vai dar mais liberdade para os diretores fazer o filme como eles querem, eu consigo ver ele trabalhar para fazer o filme ideal do Batman. Um filme investigativo que tem cena de ação, mas que também tem drama, que também tem uma história boa. Ele seria o sonho do sonho, até mais que o Denis Villeneuve. Mas entre todos da lista, ele é o mais impossível, né? Convenhamos. Terceiro da prateleira impossível, George Miller, o diretor da franquia Mad Max e também do injustiçado Happy Feet Pinguim. George Miller é o cara da cena de ação. Não existe outro diretor em Hollywood hoje que fez um filme mais cinematográfico, mais espetacular em termos de ação do que George Miller. Nos anos 2000, ele quase fez um filme da Liga da Justiça, então partimos daquele pressuposto que talvez ele ainda queira fazer algum filme envolvendo o DC. Muitos gostariam que ele fizesse o filme da Liga da Justiça, e eu também, adoraria. Mas aqui a gente tá falando do filme do Batman. Você vai descartar que o George Miller faria um filme ótimo do Batman? Ah, eu acho que não, hein? Imagina um espetáculo visual que seria a Gotham dele num filme ação do Batman, com ele usando os seus equipamentos, aquelas cenas práticas, cara. Seria demais. E o último da prateleira impossível é o Bong Joon-ho. Bem, esse dispensa comentários, é o diretor do Parasita. Mas não só diretor de Parasita, como também diretor do Expresso do Amanhã. Excelente filme de ação. Esse é sonho, considerando, né, os filmes maravilhosos que ele já fez, e tentar projetar todos esses filmes maravilhosos e levar para um filme do Batman. Consigo ver totalmente ele fazer esse filme e ainda ser um filme com comentários sobre o Batman na cidade de Gotham, e ser, tipo, maravilhoso. O problema é aquilo, né? Não é um cara que trabalha em Hollywood e eu duvido que ele tenha interesse, de fato, em fazer um filme de super-herói, né? Convenhamos, é muito difícil. Mas é a prateleira dos sonhos, então eu tô colocando ele aqui. Esses quatro, qualquer um desses quatro, em qualquer hipótese de roteiro, em qualquer contexto de ideia de filme, mais sério, mais investigativo, mais voltado pra cena de ação, não importa, qualquer pegada que eles dessem, iria provavelmente ser o melhor filme do Batman, depois de Máscara do Fantasma e depois de Cavaleiro das Trevas, claro. Mas esses quatro eu dava carta branca, quer fazer qualquer coisa? Faça. Faça, o filme é de vocês. E beleza, agora vamos para a próxima prateleira, que é a prateleira número 2. Essa é aquela prateleira que tem nomes conhecidos, talvez sejam nomes um pouco óbvios, mas eu tenho certeza que fariam ótimos filmes do Batman. O primeiro diretor é o Gareth Edwards, diretor do primeiro Godzilla, Rogue One, e mais recentemente do filme A Resistência. Esse diretor, ele é um nome, assim, conhecido, porque ele já trabalha em blockbusters, trabalhou num filme de Star Wars, e não só um filme de Star Wars, né? Ele fez, pra mim, o melhor filme de Star Wars da Disney. O Godzilla até pode não ser nenhuma obra de arte, mas é um filme com uma boa direção. Talvez entre os filmes americanos do Godzilla seja um dos melhores. E o filme da Resistência é um filme que era um projeto pessoal dele, ele conseguiu fazer, com um orçamento muito limitado, e ele entregou esse filme que muitas pessoas elogiaram a sua direção, mas criticaram a sua história, na qual ele mesmo escreveu. Mas todos esses filmes, o pessoal sempre elogia a direção dele. Ele consegue tirar leite de pedra mesmo com um orçamento pequeno.
Então eu consigo ver esse cara fazer um bom filme do Batman. E o outro nome aqui dessa prateleira é o Sam Raimi. Ah, Sam Raimi. Eu sonho em um dia ver o filme do Sam Raimi. Eu já falei aqui que eu acho que ele poderia fazer um filme excelente do Asa Noturna. Acho que esse é o projeto dele, que seria 10 de 10. Mas, recentemente, Sam Raimi disse que adoraria fazer um filme do Batman. E quem sou eu para dizer não pro Sam Raimi? Quem sou eu? Se o Sam Raimi quer fazer um filme do Batman, você pelo menos deveria conversar com ele para ver qual que é a ideia que ele tem para o filme do Batman. No mínimo. Ainda mais se for um filme do Batman que puxa para esse lado do Batman da Liga da Justiça Internacional, dos anos 80 lá do Giffens. Esse é o Batman que o Sam Raimi iria tirar de letra, velho. Esse é o Batman que eu acho que tem a ver com os planos do James Gunn e combina com o Sam Raimi. E é aquele negócio, né? O Sam Raimi tá louco pra fazer mais um filme de super-herói. E tem esse rumor que a Marvel queria contar com ele em Guerras Secretas. Gente, se o Sam Raimi pega pra fazer Guerras Secretas, ele vai fazer top 5 melhores filmes de super-heróis de equipe de todos os tempos. Eu tenho certeza absoluta. Então, convence ele com o filme do Batman, que daí ele fica, né, no filme do Batman por alguns anos e não faz o Guerras Secretas. E eu não sei porque o pessoal fica revirando os olhos com o Sam Raimi. O cara fez o Multiverso da Loucura fazer 900 milhões de dólares. Filme Doutor Estranho. Olha, cada um com a sua opinião. Eu acho a direção do Sam Raimi impecável desde os anos 2000 até nos dias de hoje. Não acho nada datado. Sei que muitas pessoas acham datado, principalmente aquelas transição que ele faz maluca lá no meio do filme. Mas, pra mim, combina porque é um filme de super-herói, entendeu? E se Sam Raimi quer fazer um filme do Batman, o mínimo de respeito à história desse senhor que fez a trilogia do Homem-Aranha é escutar o que ele quer fazer. Aí você decide. Os outros dois nomes dessa prateleira é o Sam Mendes e o David Fincher. Ok, esses dois aqui são, tipo, maravilhosos diretores. O Sam Mendes, que fez 007, fez recentemente aquele filme lá, 1917, um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. É um cara que sabe fazer cenas de ação e fazer fora da caixa. Vai ter sempre 500 filmes de super-herói acontecendo ao mesmo tempo. Um filme do Batman, para se destacar hoje, depois de tantos filmes do Batman que a gente já teve, precisa ter cenas de ação que a gente nunca viu antes. O Sam Mendes talvez seja o cara para fazer essas cenas. Longos takes sequência, imagina, ele poderia fazer isso, ele já fez isso. Para um Batman mais de ação, esse é o cara. O David Fincher é o velho sonho de qualquer fã do Batman. É só você assistir Seven, que você vai ver a estética do David Fincher, e você seria louco em dizer que essa estética não combina com o Batman. Eu confesso para vocês que o meu sonho de ver David Fincher num filme do Batman diminuiu bastante depois de ver o Matt Reeves. Porque a estética que o Matt Reeves dá pro seu filme puxa muito de Seven e outros filmes do David Fincher. Ele com certeza tá pegando referências dos filmes dele. Então a gente já tem alguma coisa tipo David Fincher, e que é muito, muito bom, que já é o The Batman, é excelente, e que meio que supre esse desejo que pelo menos eu sempre quis ver um filme do David Fincher do Batman. Agora, a gente tá falando de um outro Batman, do Batman do DCU. Eu não sei se o David Fincher iria combinar muito com isso, mas se eles estão pensando em fazer um filme autoral do Batman, que primeiro pensa numa história de investigação do Batman ali, com o Batman e o Robin juntos, resolvendo alguma coisa que tá acontecendo em Gotham, o David Fincher poderia ser o cara. Mas entre todos os nomes dessa prateleira, com certeza o David Fincher é o que eu menos vejo fazer um filme do Batman. Por todo esse contexto que eu dei aqui. E também porque eu não sei se o estilo dele combina com o universo compartilhado. E vamos para a terceira prateleira, que são aqueles nomes não tão óbvios, mas que poderiam surpreender e fazer um baita filme do Batman. Primeiro nome dessa prateleira, Alfonso Cuarón. Esse daqui é aquele nome tão bom, ele é tão bom, que eu até cogitei em colocar ele na prateleira dos impossíveis sonhos. É só que eu também não sei se ele é uma unanimidade entre quem vê filme de super-herói, se iria gostar do Alfonso Cuarón sendo diretor do Batman. Eu acho que ele iria. Pô, o melhor filme do Harry Potter é dele. Um dos melhores filmes de astronauta de todos os tempos é dele. O Cuarón tem essa cabeça genial dele, o jeito que ele filma o mundo ali, o jeito que ele consegue colocar o que ele tá pensando exatamente na tela ali, ele consegue fazer o impossível. É o que eu acho que iria destacar o filme do Batman dele. Porque ele é aquele cara que eu consigo totalmente ver ele escutar o que o James Gunn iria querer, por exemplo. Ah, eu quero que o Batman seja assim, e assado. Aí o Cuarón, ele vai, ok, vou fazer a minha pesquisa do Batman aqui, volto daqui a 2 meses e eu melhoro a sua ideia em 10 vezes. E ele vai fazer isso, sabe? Porque ele é um cara muito metódico, ele sabe fazer as coisas e ampliar elas. O
que ele fez com o Prisioneiro de Azkaban é outro patamar, né? É disparado o melhor filme do Harry Potter. É claro que quando ele filmou esse filme lá em 2004, ele não era o Alfonso Cuarón, né? Ele virou o Alfonso Cuarón ali com Gravidade. Alguns anos depois ele fez o Roma, filme maravilhoso. E desde então ele não fez nenhum outro filme. Então ele é um cara que hoje, ele tá selecionando muito mais os projetos que ele quer. E é por isso que eu acho que ele não iria fazer, mas que ele daria um ótimo filme do Batman e poderia ser muito autoral com a identidade dele, eu consigo totalmente ver ele fazer isso. É um cara que já trabalhou com grandes blockbusters, é um cara que já fez filmes pequenos, é um cara que tem identidade e é um cara que é um monstro na direção. Pra mim isso é o suficiente. Então eu consigo ver ele fazer esse filme, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele com interesse de fazer. Outro nome é Paul King. Esse é aquele nome que tá crescendo em Hollywood, ele tá crescendo, daqui a pouco ele vai explodir. O Paul King é o diretor do Paddington. Pra quem não assistiu, assista. Melhor filme Good Vibes Family de todos os tempos. Ele também fez recentemente o Wonka, então ele tem contrato com a Warner. E ele é aquele diretor que consegue manter o fantástico dentro de um contexto plausível. Sabe, você nunca acha que ele tá forçando muito a barra. Ele consegue fazer esse aspecto mais fantasia. E se a gente tá falando de um Batman que vai se conectar mais com o DCU, o Batman que vai ter a capa azul, que vai ter o símbolo amarelo, mas que também precisa ser sério ao mesmo tempo, eu consigo ver Paul King se surpreendendo aí. O grande ponto negativo hoje do Paul King é que ele não tem aquela experiência de um filme de ação. Então, para aquelas cenas de ação, aquela coisa megalomaníaca, a gente não sabe como que ele iria se comportar. Mas como o filme do Brave and the Bold também é um filme sobre Batman e Robin, eu consigo ver ele fazer esse filme que se importa com o desenvolvimento desses dois personagens. Na essência deles, para dar um significado maior pro que significa Batman e Robin. Porque o Brave and the Bold, ele tem essa missão que é muito difícil, que é quebrar a estigmatização do Robin. O último Robin live action no cinema foi o Chris O'Donnell. O anterior a ele foi o Burt Ward. Depois a gente teve os Robins super, hiper, mega sérios do Titãs, que não foram muito bons. Existe, de uma forma geral, um preconceito com o Robin porque ele é muito colorido para se encaixar com o Batman. E esse é um paradigma muito difícil de quebrar. E o Paul King é aquele cara que poderia totalmente quebrar isso. Porque ele pode manter aquela ideia mais simples do Robin, uma super grande aventura envolvendo criminosos, envolvendo máfia de Gotham, envolvendo alguma coisa que está acontecendo na cidade, com o Robin Damian Wayne sendo desenvolvido, com o Robin que mata e o Batman interferindo nisso. E no meio disso, diálogos com coração, alma, bem dirigido, num ritmo bem feito para você se importar com esses dois personagens, essa relação dos dois personagens. Por isso que eu tô colocando Paul King aqui, pelo potencial dele, pelo coração, pela essência, pelo jeito que ele consegue fazer a fantasia, o impossível se tornar possível. E você comprar totalmente isso no filme. E no final você tá chorando de emoção porque o cara te fez chorar por causa de um ursinho de pelúcia, cara. Ele é bom nesse nível. O ponto principal é como que ele iria se sair nas cenas de ação. Mas se ele falasse, quero fazer um filme do Batman, tem um projeto do filme do Batman, adoro o Batman, eu iria dar uma chance pra ele, hein? Outro nome da prateleira, Edgar Wright. Diretor maravilhoso, Ritmo de Fuga, Scott Pilgrim. A parte boa do Homem-Formiga é toda dele. Assim, ó, ele é um diretor com uma estética muito boa. E ele é aquele cara que, se você tá pensando em fazer um Batman Brave and the Bold, que se encaixa tipo a estética do desenho Batman Brave and the Bold, ele é aquele cara que tira isso de letra. Se você quer um diretor que vai fazer um Batman divertido, mas com toda aquela estética quadrinhos, ele pode adaptar. Aliás, ele iria adaptar, ele iria tirar isso de letra. E não é que ele iria ficar super brega, é só ver o original do Homem-Formiga dele. Ele nunca vai abrir mão do quadrinho, mas ele vai entender o que é o quadrinho, ele vai adaptar nesse ambiente que combina com a estética do DCU do James Gunn. E isso é importante. E ele faz isso sem abrir mão da sua autoralidade. Ritmo de Fuga, aquele filme só é muito bom porque tem ele como diretor. E o jeito que ele filma, o jeito que ele dá o carro ali, tudo ali funciona demais. Eu consigo ver totalmente ele fazer, tipo, algumas cenas exatamente iguais com o Robin Damian Wayne. Só que ao invés de colocar o óculos, ele tá colocando o capuz em cima, sabe? Eu consigo ver. Então, sei lá, é só eu, mas eu acho que ele poderia ser um baita diretor para o filme do Batman. E o último dessa lista aqui é o David Lowery. Esse diretor, eu confesso que de todos da lista que eu coloquei aqui, é o mais polêmico. Porque ele teve filmes bem bons, e quando ele teve a chance de fazer filme blockbuster, as coisas não foram tão bem. É só que ele é um cara com uma pegada estética que poderia ser bem legal para um filme do Batman. Tem esse filme aqui, A Lenda do Cavaleiro Verde, que ele abraça uma coisa um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo é bem fantasioso. Ele não abre mão do absurdo que é a fantasia. Sinceramente, eu acho que ele deu um pouco de azar de ter caído nesse projeto aí do Peter Pan e o Andy. Se ele tivesse caído num projeto um pouquinho melhor, com um roteiro melhor,
que não fosse aquela coisa engessada da Disney e fosse um grande blockbuster, eu acho que ele teria se saído melhor e o nome dele iria estar com um pouco mais de prestígio. Mas justamente pela estética da Lenda do Cavaleiro Verde, que eu consigo ver ele fazer alguma coisa legal do Batman. Mas eu também não tenho toda essa convicção aí. Porque ele poderia fazer um Senhor Frio que remetesse ao Arkham. Ele poderia fazer um Batman que remetesse ao Arkham. Eu consigo ver a estética dele, a visão dele impressa do Batman Arkham levando pro cinema. Foi por isso que eu coloquei ele aqui, eu consigo ver ele fazer isso. Mas, como eu disse, ele é o diretor mais polêmico porque ele não é uma unanimidade. Ele fez filmes bons, mas ele também fez filmes ruins. Principalmente aí o Peter Pan e o Andy, que foi muito criticado. E aqui a gente vai para a última prateleira, que é a prateleira que eu considero nomes ok's que poderiam surpreender. E aí eu coloquei o diretor do Ex Machina, Alex Garland, o David Leitch, diretor do Trem Bala, né? Um filme bem legal, com uma estética bem interessante. E eu também coloco aqui o Andy Muschietti. Porque, vejam só, eu ainda não acho totalmente péssima a ideia de manter o Andy Muschietti. Porque mesmo que você possa criticar muitas coisas do filme do Flash, eu ainda acho que ele tem algumas cenas legais do Batman ali. É só que também são cenas que não combinam tanto com o Batman do Michael Keaton. Então, talvez, com o Batman que seja dele, que ele escalou o ator, o Batman do DCU, que vai combinar com a estética do James Gunn, talvez ele consiga fazer esse Batman mais fantasia que algumas pessoas querem ver, se essa realmente for a proposta do filme. Só que, claro, o Andy Muschietti não pode cair nas mesmas armadilhas que ele caiu ali durante o filme do Flash, principalmente ali aquela parte do CGI, e o jeito todo que o filme foi montado. Então, se ele for realmente fazer o filme do Batman, ele tem que peitar e exigir mais. Ele não pode querer que todas as cenas do Batman sejam no fundo verde, como ele fez o terceiro ato inteiro do filme do Flash. Porque aí que tá, eu não acho que ele seja um diretor ruim. Eu acho que ele é um bom diretor. Mas se ele realmente for o diretor, ele tem que exigir as melhores condições possíveis. E eu não tô falando de orçamento, tô falando de deixar o cara gravar no meio da rua. Deixar o cara fazer um clímax que não é um fundo verde o tempo todo. A Gotham dele tem que parecer real. Esse é o problema do filme do Flash dele, é muito artificial. E é isso que me dá mais medo dele ser o diretor do Batman. É ele fazer a Gotham mais artificial que a gente já teve em todos os tempos. Na ânsia de querer fazer uma Gotham mais gótica, mais parecendo os quadrinhos, isso acabar desembocando uma coisa totalmente em CGI. E eu não quero isso, eu quero sentir a Gotham, tal qual o Matt Reeves fez, que ali ele já fez uma Gotham praticamente perfeita. Tudo bem querer colocar CGI na cidade, o filme do Coringa tem CGI na cidade, mas não pode passar a mão e deixar artificial, que foi o erro que ele cometeu no filme do Flash. Então, se o Andy Muschietti for diretor do Batman, eu quero ele com mais jogo de cintura para colocar mais a opinião dele do jeito que ele quer. E não se submeter a qualquer CGI. Porque não é possível que ele realmente ache que aquelas cenas lá sejam bons CGIs. Acho que foi muito mais uma situação de... É isso daí porque é o que deu para fazer porque a gente tá na pandemia, sabe? Acho que ele aceitou muito a situação. Talvez ele só estivesse cansado e... lança o filme logo, não aguento mais. E se ele tiver o coração no lugar certo, ele pode vir a fazer um bom filme do Batman, sim. Foi por isso que eu deixei ele na lista. E é por isso que se eu fosse votar na enquete, eu iria votar na segunda opção. Não, mas aceito de boa se for ele. Caso ele aprenda com seus erros, obviamente. Agora, falando do David Leitch, cara, o Trem Bala é um filme que poderia demais ser um bom filme do Batman. É um filme que tem uma estética que poderia muito combinar com uma Gotham e com um filme que tem Robin e Damian Wayne. Porque tem seus exageros, tem suas cores. Eu consigo ver um filme do Batman que tem mais violência por causa do Robin e Damian Wayne ali. Não tô dizendo que é rated R, tá? Não tô dizendo que vai ter uma pessoa decapitada. Mas eu tô dizendo que eles podem explorar melhor isso do que outros filmes do passado do Batman fizeram. E o David Leitch, ele sabe fazer isso. Por isso eu consigo ver ele fazer um bom filme do Batman. E o Alex Garland é aquele diretor que fez o filme Ex Machina, que é um excelente filme de ficção científica envolvendo inteligência artificial. E ele é outro daqueles diretores que, tipo, não tem um grande nome, ele não tá sendo muito comentado, mas que se ele fosse anunciado, o pessoal iria ver os outros filmes que ele fez e iria ver que ele poderia se encaixar com o Batman, principalmente o jeito que ele imprime a estética dele nos filmes dele. Mas também não tô dizendo que ele é espetacular, nem nada disso, mas só que ele é um diretor que eu acho que poderia encaixar e fazer um filme que o pessoal iria gostar. Mas enfim, gente, esses são alguns nomes que eu pensei aqui junto com o Marcelo. É óbvio que tem outros nomes. Deve ter uns 500 milhões de nomes. Quem não quer fazer um filme do Batman? É óbvio que todo mundo quer fazer um filme do Batman. Todo mundo tem a sua visão particular do Batman. Matt Reeves tem a sua visão, Joel Schumacher tem a sua visão, Nolan tem a sua visão. E deve ter outros 500 com outras visões por aí em Hollywood. Agora, pro filme do Batman Brave and the Bold, eu acredito que vai ser um diretor que tem um certo nome. Foi por isso que eu não coloquei diretores muito desconhecidos. E eu tentei pesquisar diretores que pelo menos fizeram um blockbuster grande
nos últimos 5, 6 anos. Porque um diretor desconhecido, para um filme do Batman é arriscado. Tanto é que, se você olhar para o passado, todos os diretores do Batman, desde o Tim Burton, sempre foram grandes diretores que tinham grandes projetos antes do Batman. Tim Burton já era o Tim Burton, já tinha Beetlejuice. O Joel Schumacher, tanto criticado, mas ele já tinha um grande filme ali. Ele era um diretor em ascensão. Depois veio o Nolan, que também era um diretor em ascensão. Todo mundo sabia que o Nolan ia ser um grande diretor de Hollywood. Todo mundo sabia que o Matt Reeves era um grande diretor, que ele ia explodir em algum momento. Então, o histórico diz que filmes do Batman sempre vem um diretor que, no mínimo, fez um blockbuster. Uma pessoa completamente desconhecida é muito improvável para um filme do Batman. Por isso que eu tentei manter esses caras aí. Mas claro, essa daqui é só a minha opinião, gente. Por favor, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando sobre os diretores para o filme Brave and the Bold. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.